Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha conduzir a nossa meditação e revelar a sua vontade para cada um de nós. Veja só, a minha amiga, e que coisa maravilhosa. Jesus deu autoridade para os seus discípulos, 70 discípulos. Ele comissionou 70 discípulos para irem pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar as pessoas. E eles voltaram, que bacana, eles voltaram felizes da vida. Eles voltaram alegres. E muito alegres, mas muito alegres, porque os espíritos imundos se sujeitavam a eles. As pessoas eram curadas, as pessoas eram abençoadas. Porque em o nome de Jesus, na autoridade de Jesus e na palavra de Jesus, então eles fizeram coisas extraordinárias. E quando eles falaram para Jesus, alegres, felizes, então Jesus disse assim: olha, vocês, nas minhas palavras, vocês não devem se alegrar porque os espíritos imundos se vos submetem. Mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Muito legal, né? Quer dizer, Jesus está falando aqui o seguinte: olha, vocês não devem se alegrar pelas curas, pelas maravilhas, pelos milagres, pelos resultados, ou pelo resultado da evangelização, do trabalho maravilhoso que foi feito. Mas, se há uma coisa que vocês têm que se alegrar, é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, está escrito nos céus. E então, interessante isso, quando Jesus falou isso, na mesma hora, olha só que bacana, na mesma hora, diz o texto que Jesus se alegrou em espírito. Diz o texto, naquela mesma hora, se alegrou Jesus em espírito. E porque ele estava alegre em espírito, porque ele estava muito alegre em espírito, então ele fez esta oração, esse louvor de graças, dando graças ao Pai. Ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas, aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Quer dizer, foi da tua vontade. Jesus se alegrou em espírito, e porque ele estava alegre em espírito, ele fez essa oração das profundezas da sua alma, dando graças ao Pai.
Senhor dos céus e da terra. E aí, ele diz assim, voltando para os seus discípulos, ele disse assim, bem-aventurados, quer dizer, felizes, os olhos que veem o que vós vedes. Quer dizer, bem-aventurados os que viram, que têm visto o poder de Deus, as maravilhas de Deus. Porque está vendo, obviamente, né, um testemunho, ou testemunhos do poder de Deus. Então você vê, por exemplo, esse testemunho dessa jovem mulher que foi esfaqueada 20 e poucas vezes, não sei quantas vezes, e ela não morreu. Não morreu porque Deus a guardou, Deus a protegeu. E aí a gente vê a grandeza de Deus. Ele existe. Os incrédulos, os amigos dela, incrédulos, hão de dizer, realmente, isso é coisa de Deus, isso não é sorte, é coisa de Deus mesmo. Quer dizer, mesmo sendo incrédulos, eles estão vendo o testemunho do poder de Deus na vida das pessoas, inclusive dessa pessoa amiga deles. E Jesus disse assim, ele disse assim, olha só que bacana, que coisa maravilhosa. Ele disse para os seus discípulos, ele disse, eis que muitos gostariam de ver e não viram o que vocês estão vendo. E é verdade, muitos têm visto o poder de Deus. Sempre nós estamos postando aqui testemunhos maravilhosos, o dia inteiro, né? Nós colocamos na mídia todos os testemunhos que chegam até nós, do que Deus tem feito. Isso não é para mostrar o valor do trabalho, ou a eficiência do nosso trabalho, de jeito nenhum. Isso é para mostrar o poder de Deus para aqueles que ainda não viram esse poder, para que eles venham testemunhar, para que eles venham saber que Deus existe, que Ele continua vivo, e Ele é o mesmo. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente e fará no futuro. Então, quando você assistir um testemunhos maravilhosos que têm sido postados aqui em toda a mídia da Igreja Universal do Reino de Deus, é para isso, é para que todo mundo saiba que Deus é o mesmo. Ele não mudou. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente e o fará no futuro. Agora, o problema, e aí é que está o grande problema, é que as pessoas acreditam, elas reconhecem que o poder de Deus, reconhecem que Deus existe. Só que isso não significa que elas estão se convertendo, ou elas se converteram, ou elas se entregaram à crença no Senhor Jesus. Elas aplaudem, bate palma e etc. Porém, isso não significa mais do que isso. Mais do que isso. Porque elas continuam vivendo o que somente o poder de Deus pode mostrar. Agora, é claro que por conta disso, há pessoas que se convertem, que se entregam, que estão passando muitos problemas, dificuldades, e essas pessoas, por mais condições econômicas que tenham, por mais sábias que sejam, elas não conseguem resolver os seus problemas, por exemplo, de tristeza.
uma tristeza interior, uma tristeza fora do comum, que nem ela entende, nem elas entendem. Infelizmente, essas pessoas têm um vazio na alma, carregam um vazio na alma. Para elas, o mundo é cinzento, não tem cor. Por quê? Porque dentro delas não houve ainda aquela revelação que o Pai nos dá através do Senhor Jesus. A revelação de que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem por outro, não há outra porta pela qual a pessoa possa passar e entrar a vida ou conquistar a vida. Não há outro. Não há religião, não é o pastor, não é o bispo, não é o padre, não é o papa, não é o muçulmano, ninguém. Não tem ser humano, não tem religião, não tem nada que possa livrar uma alma do abismo, que possa dar sossego a uma alma aflita, senão o Senhor Jesus. Por isso ele morreu, para que pudesse dar a nós o que nós precisamos. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos, necessitamos. Deus, amiga e amigo, está sempre pronto para ouvir os nossos clamores. Mas os clamores que venham atender à vontade dele. E é claro que ele quer curar, ele quer libertar, ele quer salvar, ele quer fazer maravilhas na vida da pessoa. Mas, sobretudo, ele quer ser reconhecido. Ele quer ser reconhecido como Senhor. É isso aí. E enquanto a pessoa não entender isso, e não obedecer, e não se sujeitar ao senhorio dele, a pessoa vai continuar sofrendo, gemendo, e ninguém pode fazer nada por ela. Ninguém pode ajudá-la. Por quê? Porque o problema espiritual se resolve de forma espiritual. Não é um problema emocional. É um problema estritamente espiritual. Que Deus faz resolver quando a pessoa é humilde em espírito. Difícil é ser humilde em espírito, porque todo mundo acha que pode isso, pode aquilo, acha que pode contar. O mundo conta com a força do seu braço, com o poder da sua inteligência, sua capacidade. Enquanto a pessoa estiver na dependência da sua força, do seu braço, ela vai sofrer. Porque se o problema é espiritual, como que você pode resolver na base da força da carne? Não é? Como vai resolver um problema dessas guerras que estão acontecendo na Europa, lá no Oriente? Como que se pode resolver esse problema na base da força? Não resolve nunca. Sempre vai haver matanças, sempre vai haver injustiças, dores, sofrimento. E não há como resolver, porque o problema é espiritual, é estritamente espiritual. E se o problema é espiritual, só tem um que pode resolver. É o Pai dos Espíritos. É o Pai eterno. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, amiga e amigo, eu não sei o que você está passando. Eu sei que muitos problemas têm aí expostos no nosso Instagram, Telegram. Muitas pessoas expõem as suas dores, seus sofrimentos, mas a gente pode orar, eu oro para Deus iluminar o entendimento, porque se Ele não iluminar o entendimento das pessoas, elas não vão se submeter a Ele. Elas têm que entender, tem que cair a ficha, que sem Ele não há como a pessoa resolver os seus problemas. Eu parto do seguinte princípio, que é o que aconteceu comigo. Se a gente recebe o Espírito de Deus, a gente se torna a pessoa mais rica na face da terra, porque o Espírito de Deus nos guiará no caminho, na vereda da justiça, na vereda do que é certo. Ele nos guiará aos caminhos, ele nos guiará aos pastos verdejantes e às águas tranquilas de descanso. Ele satisfará os desejos do nosso coração. Mas primeiro, nós temos que recebê-lo, submeter a nossa vida a Ele. Submeter a nossa vida a Ele. Porque foi isso que nós perdemos, quer dizer, na pessoa de Adão e Eva. Adão e Eva viviam uma vida maravilhosa, não tinham problema de nada, não faltava nada. Enfim, eram perfeitos, não tinham doença, não tinham enfermidade, não tinha nada, nem resfriado eles tinham. Eles viviam na perfeição da presença de Deus. Tinham o mundo a seus pés, o domínio sobre tudo. Mas quando eles desobedeceram a Deus, que significa deixaram de servir ao Senhor, por isso Jesus na oração disse: Senhor, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Ele é Senhor. E ninguém mais é Senhor. Somente Ele é Senhor, um único Senhor. Então, quando Adão e Eva deixaram de considerá-lo como Senhor, único Senhor, e quiseram e se submeteram e se sujeitaram à desobediência, à rebeldia, quer dizer, eles deixaram de se submeter à palavra de Deus e se submeteram à palavra do mal, à palavra do diabo. Pronto. A partir dali, nasceu a humanidade corrupta, toda perdida, desorientada. Para a pessoa voltar ao jardim do Éden, o jardim da inocência, ela tem que aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador e seguir as suas regras, obedecer a sua palavra. Não é só dizer, eu aceito Jesus como meu Senhor. Não, é você aceitá-lo e segui-lo. E segui-lo. Se você segui-lo, que quer dizer obedecer a sua palavra, você vai ser feliz. É o que aconteceu com os discípulos, 70 que saíram curando, libertando, expulsando demônios. Eles voltaram alegres, felizes. Por que aconteceu isso? Porque eles obedeceram à voz do Senhor Jesus. Então, os demônios se submetiam a eles. As doenças eram curadas. Então, havia maravilhas. Por quê? Porque eles se sujeitaram à palavra de Deus, obedeceram, serviram ao Senhor Jesus.
Então, o grande problema da humanidade é esse. A humanidade serve a si mesma, a carne, aos seus instintos, à sua vontade. Essa é a realidade. Você não precisa obedecer o diabo, basta você seguir aos seus instintos que estará satisfazendo a vontade do diabo. Mas se você quer obedecer à palavra de Deus, você vai ter que contrariar os seus instintos, as suas vontades, os seus desejos. Você vai ter que deixar de ser senhor do seu nariz para ser servo de Deus. É isso. Então, todos os conflitos no mundo se resumem nisso. Ou você serve a Deus, ou você serve a si mesmo. Em outras palavras, servir a si mesmo é a mesma coisa que servir o diabo. Porque ele instrui, ele inspira, ele orienta e a pessoa segue aqueles instintos. Por isso que esse mundo está uma baderna, uma bagunça. Mas você não precisa seguir essa procissão do inferno. Você pode mudar a sua vida. Basta se sujeitar à palavra de Deus. Basta sujeitar a sua vida ao Senhor, o único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo vai guiá-lo aos pastos verdejantes. Então, quando você muda a cabeça, quando muda o seu pensamento e coloca o seu pensamento de acordo com o pensamento de Deus, então a sua vida muda e você se torna a pessoa mais feliz na face da terra. Isso aconteceu comigo. Eu posso falar isso também. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. Então, eu abri mão da minha vontade. Eu abri mão do senhorio a mim mesmo. E deixei me levar pela palavra de Deus. Então, Deus transformou a minha vida. Então, amiga e amigo, pense nisso. A fé é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência, de sabedoria. Porque a fé não é sentimento. A fé é atitude. É um raciocínio. Você raciocina, você pesa, você pensa, você avalia. Você vem servindo a si próprio ou a si própria. Há quantos anos? Desde que nasci. Pois é, e o que deu? Como é que foi a sua vida? Uma droga. Pois é, porque você estava servindo a si mesma, a si mesmo. Mas quando a pessoa deixa de servir a si mesma para servir ao Senhor dos céus e da terra, o Senhor dos céus e da terra, então a vida dela muda o seu interior. Mudando o seu interior, vai mudar o seu exterior. Deus abençoe a você, minha amiga e meu amigo. Deus abençoe mesmo, abrindo o entendimento, iluminando a sua cabeça. Porque se Ele não fizer esse trabalho de abrir os seus olhos, você vai continuar cega, servindo a si mesmo, em outras palavras, também o diabo. E aí a vida fica realmente amarga. Deus abençoe. E hoje, você que tem família e quer salvar a sua família, hoje estaremos todos na Igreja Universal do Reino de Deus orando, clamando pela família. Você vê, o diabo, desde que entrou na vida do ser humano, ele destruiu o ser humano, destruiu o lar, destruiu os valores morais, espirituais. Um dos mandamentos da lei de Deus, que fala da obediência seguido de bênção, é no que diz respeito aos filhos honrarem seus pais.
honra teu pai, tua mãe. Por quê? Para que te prolongue os teus dias na terra. Então, quando a gente honra pai e mãe, então está escrito. Está escrito. Os nossos dias são prolongados na terra. Mas o diabo deturpou, mudou essa ordem, essa disciplina. Ele falou, não, vocês têm que ser livres, não tem que ficar dando ouvidos à voz da mamãe e do papai, você tem que saber o que você quer, fazer isso, fazer aquilo. Enfim, o diabo destruiu essa consciência de respeito, de amor ao pai e à mãe, de respeito para com o pai e para com a mãe. Então, quando o pai ou a mãe amaldiçoa o filho é amaldiçoado porque ele tem autoridade para isso. Seja ele bom ou mal, mas é pai, é mãe, tem autoridade. E o filho que é sábio vai obedecer o seu pai, sua mãe. Eu lembro que mamãe e papai, nós éramos 7, sempre nós tivemos o maior respeito, tanto para com a mamãe como para com o papai. E sempre éramos obrigados a falar benção pai, benção mãe. Se a gente não pedisse a benção, ele levava um cascudo. E aí, o que aconteceu? Nenhum de nós foi rebelde, nenhum de nós foi vagabundo, nenhum de nós foi traficante, ou viciado, ou toxicômano, ou, enfim, nenhum de nós foi bandido, não. Nós fomos criados dentro de uma disciplina. Não era perfeita, mas atendia pelo menos um princípio. Honra teu pai e tua mãe para que te prolonga os dias na terra. E isso aconteceu. Deus abençoe a todos e até amanhã. Deus abençoe. Amém.